Meu noivo me sugeriu o casamento pelo regime da separação de bens. Falou que eu sou interesseira. Tenho medo de terminar meu relacionamento. O que fazer? Gracinha, né? Quer casar, mas não pode misturar patrimônio. Vamos entender nesse vídeo? Vamos chamar ela de Ana? Como que a gente poderia ajudar a Ana a, primeiramente, seguir com o casamento ou seguir esse casamento, mas de uma maneira diferente, que é o que eu vou propor nesse vídeo. Interesseiro, todos nós somos. Eu sou interesseira, você é, quem trabalha comigo é. A gente sempre tem interesse em outra pessoa em algum ponto. Não necessariamente que seja só dinheiro. Se você está num relacionamento que você não consegue conversar sobre interesses em comum e que você está numa situação que o seu noivo, né, vamos chamar de noivo ainda, fala que você é interesseira, caso você não se case com ele no regime de bens que ele quer, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um vídeo sobre violência patrimonial, vale muito assistir. Mulheres e homens enxergam o relacionamento de maneira diferente. Casamento é contrato, doa a quem doer. Aqui a gente fala de pacto antinupcial, trazendo para a literalidade do Instituto. É um termo que você faz antes de se casar. Ele antecede o seu casamento, o seu matrimônio. O pacto antinupcial é um acordo que você faz com o seu companheiro e nele podem ser previstas cláusulas de patrimônio e cláusulas de convivência. Se você vai se casar e não consegue conversar sobre tudo, já repense. E se você possui dificuldade de conversar sobre dinheiro, fica nesse vídeo, porque pode ser que ele vai te ajudar bastante. Certo, eu te mostrei que existe o problema. O que a gente poderia colocar nesse pacto para proteger essa cliente e para que você se proteja, já que você está aí em casa? Nas cláusulas relativas a dinheiro, é possível prever, por exemplo, seguro de vida para essa moça, para essa mulher que se dedicou à família, porque caso esse companheiro falte, o seguro de vida vai dar suporte para ela nesse momento difícil. É possível prever previdência privada, e aí você vai pagando mensalmente para essa esposa. Eu acho isso uma excelente estratégia. Não bastasse isso, é possível a previsão de, à medida que o seu relacionamento avançar no tempo, você adquira mais patrimônio. Por exemplo, a cada 3 anos de relacionamento, eu adquiro um imóvel X. Quem tem mais dinheiro, essa é uma cláusula bastante utilizada. É possível prever também cláusula de silêncio no pacto antinupcial. Isso eu já fiz aqui no meu escritório. Como que é isso? Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo sabe que a rede social influencia e muito na imagem e na reputação das pessoas. Aqui no escritório eu já fiz pacto com cláusula de silêncio, prevendo o seguinte: caso uma das partes queira desistir do relacionamento, jamais a outra pode ir para a rede social comentar qualquer coisa sobre o relacionamento, sob pena de multa de X salários mínimos ou X valor. É possível também cláusula de fidelidade. E aí a gente tem que se atentar ao que é infidelidade para cada um. Curtir foto da mulher de biquíni é uma infidelidade que geraria multa para você? Você precisa prever isso no pacto. Ah, ele conversou com alguém em box. Isso é infidelidade para você? Isso tem que estar escrito no pacto. Porque senão você coloca cláusula demais no seu pacto e não tem como exigir. Esse pacto não se torna algo hábil a ser exequível, entende? E quanto mais clareza você traz para o seu pacto, melhor é. Porque apesar de você fazer isso no cartório, exigir esse pacto demoraria, né, no caso, a vara de família. Então, a gente precisa pensar quando a gente coloca alguns termos como esses, ok? Existe também cláusula de compensação monetária por tempo de relacionamento. Nossa, Carol, mas que horror! Não, não é horror. Quando a gente fala de gente que tem dinheiro, isso é plenamente possível. Se você está se casando com alguém que não possui qualquer patrimônio, você até poderia colocar essa cláusula, aquele típico ganha, mas não leva. Mas, considerando que hoje a gente tem uma situação econômica, daqui 5 anos a gente não sabe como está, é importante que o seu advogado e que um advogado especialista que você for conversar saiba inserir essas cláusulas nesse pacto. Tem como também, a título de bens, delimitar. Você pode até se casar pelo regime da separação de bens, mas todos os imóveis serão feitos em nome da esposa. Ah, eu estou me casando pelo regime da separação de bens, mas eu posso estipular nesse pacto
que haverá X investimento em bolsa de valores ao ano em nome da esposa. É possível? É possível. Caso que eu vi aqui no escritório, eu sugeri para a moça que ela estudasse a título de bolsa de valores, porque como a bolsa de valores é um tipo de investimento que requer risco, se ele investisse errado, ele poderia perder esse dinheiro dela. Então, quem fiscalizaria isso? Aí a moça teria que estudar, pelo menos minimamente, o que é uma ação, o que é um CDB, o que é uma debenture, enfim. Outro tipo de cláusula que é interessantíssimo, reconhecimento de trabalho doméstico. Não é porque ela está em casa que esse tipo de trabalho é menos trabalho. Não é porque ele é invisível aos olhos da sociedade que você que está se casando com alguém que tem algum patrimônio, não é por isso que você não possa pensar em inserir esse tipo de cláusula no seu pacto antinupcial. Alguns regimes de bens prevêem a instituição obrigatória desse pacto. Mas outros regimes, você pode fazer esse pacto caso você queira. Por exemplo, regime da comunhão parcial de bens. Não é obrigatório ter um pacto. Posso fazer se eu quiser? Posso. Esse pacto é uma espécie de contrato que você vai fazer no cartório de notas e depois que o seu casamento acontecer, você vai averbar esse pacto antinupcial tanto no cartório de registro quanto no cartório de imóveis. Para quê? Para que seja dada publicidade desse documento para outras pessoas. Quando a gente faz um contrato entre nós e o nosso companheiro, essa forma de regulamentar essa convivência, que tem sido cada vez mais difundida, ela só tem validade entre nós dois. Quando eu quero dar publicidade para isso, eu preciso mostrar para a sociedade, por meio de princípios até notariais, que eu estou dizendo aqui, que esse pacto existe. E é por isso que a gente averba isso tanto no cartório de registro, quanto também no cartório de registro de imóveis. É possível fazer pacto pré-nupcial, ou seja, antes do casamento, e pós-nupcial também. O pacto pós-nupcial, eu já tive um cliente aqui na minha comarca que quis fazer e um tabelião não concordou de lavrar. Quando isso acontecer com você, você pode pegar a intenção do seu cliente e levar para outro cartório, outro tabelião, e que normalmente você vai conseguir lavrar esse pacto, ok? É possível também ter união estável e fazer um pacto antinupcial. Vamos desconstruir alguns mitos que a gente ouve falar sobre pacto antinupcial. Falar de dinheiro estraga romance. Não, não estraga. Falar de dinheiro tem a ver com vida adulta. Então, assim, se você tem clareza de onde você está e de onde você quer chegar, você precisa saber falar de dinheiro. Outro ponto, se está falando de dinheiro é porque quer passar a perna. Não. Se o combinado não sai caro. Você não precisa se casar por um regime que vai te prejudicar só para fazer uma média com seu noivo, para ele não te chamar de mas é porque ela é interesseira. Interesseiro todos nós somos, lembra disso. E aí eu preciso saber conversar disso em alguma medida. Até que ponto o fato de alguém te chamar de interesseira realmente te ofende, entende? Porque se alguém falar, nossa, a Carolina é interesseira, sou sim. Eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor companheiro, eu quero a melhor casa, o melhor carro, o melhor tudo. E eu não estou errada de querer isso para minha vida. E eu desejo que você queira também isso para a sua vida. Então, pacto é só para milionário? Não, não é só para milionário. Principalmente se o seu namorado, se o seu companheiro tem filho de relacionamento anterior. Cada vez mais as pessoas têm feito muitas holdings. Se você está se relacionando com alguém que tem holding, liga o seu alerta, porque pode ser que nesse ponto essa holding tenha sido feita de maneira anterior ao seu relacionamento e nesse caso tem como fazer essa holding de maneira que você, mulher, você que está entrando para a família, fique sem nada. Então, vou contar um caso que aconteceu aqui no escritório, tá? Atendi uma moça, ela teve 4 filhos com o marido, obviamente com 4 filhos, apesar dela ter uma babá, só uma babá não dava conta dos 4, porque uma das crianças era especial. E essa moça teve que parar de trabalhar assim que essa filha que não nasceu. Assim foi até que essa filha completasse aproximadamente 18, 19 anos. Apesar dela atingir a maioridade, ela continuou com aquela necessidade de atenção. Nesse mesmo tempo, o marido que tomava conta da esposa e dos 4 filhos pediu o divórcio. Anunciou que não queria mais continuar casado e que a partir de então ele ia pagar só a pensão alimentícia para os 4 filhos, sendo um especial.
Só que essa moça, para não ser vista como interesseira, como, nossa, vou dar o golpe no meu marido, que nem tinha lá grande coisa, grande dinheiro assim quando casou, topou se casar pelo regime da separação de bens. O que aconteceu? No divórcio, ela saiu com uma mão na frente e a outra atrás, conseguiu a pensão para os 4 filhos, foi conseguido para essa moça alimentos compensatórios, mas é um tipo de indenização só pela queda no padrão de vida, não representa partilha. E aí esse marido seguiu a vida dali por diante. E aí eu te pergunto, existe alguma medida que ela pudesse ter feito antes de se casar? Para nesse caso concreto, ela não sair com a mão na frente e na outra atrás? Sim. Mulher e homem, biologicamente nós não somos iguais. Então, quando você tem 20 anos e você é mulher, você precisa ir para o mercado de trabalho, você tem um leque de oportunidades. Quando você tem 40, 50, você se divorcia do seu marido, o seu ingresso no mercado de trabalho é outro leque de oportunidades, que é um leque fechado. Você vai levar um tempo para se recolocar no mercado de trabalho. Enquanto isso, um menino com 20 anos, ele é só um menino. Um homem com 40 anos, um homem com 50, comercialmente falando, socialmente falando, ele está no ápice da capacidade laboral dele. E um homem de 40 até os 50, se ele se desenvolveu, ele está fazendo dinheiro nessa época, nessa idade, com essa idade. Enquanto isso, a mulher está entrando na menopausa e tem toda a questão hormonal. Então, para ela, vai ser mais difícil a recolocação no mercado de trabalho. É importantíssimo que a gente lembre disso quando a gente vai se casar. Então, não basta só pelo ímpeto de casar de qualquer jeito e casar pelo regime da separação de bens para que o seu noivo não te veja como interesseira. Lembra? Interesseiro todos nós somos. Se você chegou até aqui no vídeo, até comentei, interesseiros, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Interesseiro todos somos, cada um na sua medida. Então, assim, não se ofenda com essa questão de, você é interesseira. Sim, sou. Eu quero o melhor para mim e eu me amo tanto que eu preciso pensar na minha vida a longo prazo. Porque casamento, ele sempre acaba. Seu casamento, seu sonho da Disney, ele vai acabar. Ou você vai se divorciar ou você vai morrer. Então acabou o casamento. E casamento é contrato. O seu regime de bens e o pacto antinupcial que você faz, ele vai ter incidência, ele vai influenciar tanto no seu divórcio, caso o seu casamento acabe em vida, ou caso o seu casamento acabe na morte, o seu pacto e o seu regime de bens também vai exercer influência nessa época. Então, seja viva, seja esperta e não tenha esse medinho de alguém te diminuir porque você está entendendo sobre dinheiro, ok? Ponto, que eu já ouvi aqui no escritório. Se você me ama, casa sem pacto. Isso é um tipo de manipulação, tá? Deixo de novo aqui o meu alerta sobre o vídeo de violência patrimonial. Não precisa ter medo do seu companheiro querer... se ele tá falando isso, então é porque eu vou ficar sem ele. Que fique, arruma outro, entendeu? Mas não case mal. É a sua vida, é o seu patrimônio, é a sua saúde, tanto física como mental, que acaba tendo influência quando você se casa com alguém. E homens pensam o relacionamento de maneira totalmente diferente. E quando você assiste um vídeo desse, você também precisa pensar que filho é da mãe, homem pensa e programa muito mais dinheiro do que mulher. Ou se você está se casando com alguém que faça mais dinheiro do que você, ainda que pareça tudo muito bem, tente e faça questão de conversar sobre dinheiro. Não entre de cabeça numa sociedade, porque um casamento é uma sociedade, sem saber quais são os termos, sem conversar com a outra pessoa e sem saber o que ela pensa sobre isso. Se você vai se casar e você tem um filho que é especial, que vai demandar de você uma atenção maior, como é que você vai fazer com isso? O seu companheiro tem condição de pagar uma babá? Se ele não tiver condição de pagar uma babá, você vai ter que abrir mão da sua carreira, da sua vida, para se dedicar a esse lar. E aí? Como que vai ficar essa administração de dinheiro? Como é que vocês vão conversar sobre isso? E converse. Mulher esclarecida, dificilmente ela é passada para trás. Então, se esse vídeo te ajudou, encaminha, se inscreve, deixa o like, deixa seu comentário aqui. De repente, o meu próximo vídeo vai ser respondendo a sua dúvida.
e se inscreve aqui no canal, tá bom? Meu nome é Carolina, eu trabalho há mais de 15 anos em vara de família e eu adoro essas questões. Então se inscreve, deixa o like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!